Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, o cantor e compositor Lenine tem um pedaço de uma música que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo agora. Diz mais ou menos assim: olho na pressão, olho na panela. Dinamite é o feijão cozinhando dentro do molho dela. A impressão que eu tenho é que nós estamos aqui no Brasil numa grande panela de pressão e toda hora alguém aumenta um pouquinho mais as chamas desse fogão. E a cozinha, onde está sendo preparado esse feijão todo, está repleta de pessoas sem noção, pessoas desequilibradas, pessoas sem senso da realidade, o que é um grande problema. Principalmente para as pessoas que estão esperando a refeição, né? Nós que estamos aqui do lado de fora da cozinha. Se as maluquices que esse governo faz e que o presidente da República faz e comete tivessem apenas influência no seu microcosmos, tudo bem, problema deles. Mas quando eles estão administrando a vida do povo brasileiro todo, aí a gente tem que tomar providência, a gente tem que fazer alguma coisa, porque tudo que está acontecendo, gente, já transbordou, já está além do campo da institucionalidade, está além do que permite a Constituição brasileira, está além da civilidade que países como o nosso, a duras penas, conseguiu chegar, né? Pelo menos para boa parte da população. O presidente da República, ele quando nomeou esse Alvim para a cultura, ele não fez isso porque estava distraído, não. Esse homem tem todo tipo de conexão e todo tipo de familiaridade e de similitude, né, com os princípios que regem todo o governo de uma maneira geral. Quando ele fez esse pronunciamento nazista, que acarretou a sua demissão, não foi porque o presidente se incomodou com isso, não, porque o presidente ideologicamente concorda com esse tipo de situação que foi dita. E todo mundo precisa estar muito atento para o que está acontecendo, porque o Brasil já começa a sair do campo da galhofa e entrar num problema mais crônico, que são conflitos militares. E eu vou sublinhar por que isso está acontecendo. Em primeiro lugar, esse secretário de Cultura, para a gente ter uma ideia do tipo de gente que está no poder aqui no Brasil, ele atribui a esse episódio a uma conspiração, a ação satânica. Esse pessoal acha que Satanás mesmo está no poder e tal, que está o tempo todo fustigando ali a cabeça deles, né? E eles se pautam em cima dessas questões. E é complicado, gente. A gente está sendo governado por um grupo de pessoas que vê Satanás em tudo quanto é lugar. Então, olha, o negócio já transcendeu qualquer tipo de racionalidade. A gente precisa começar a pensar institucionalmente o que tem que ser feito. O presidente da República, como eu disse a vocês, se ele estivesse só falando maluquice, esse não é o problema. A gente está começando a entrar em rota de colisão com algumas coisas que muita gente não está se apercebendo. Olha aqui, o nosso ministro das Relações Exteriores está lá na Colômbia agora, numa reunião com o secretário de Estado norte-americano, e mais o presidente colombiano e Juan Guaidó, para tratar da questão da Venezuela. O Brasil, mais uma vez, se metendo numa questão que a nossa Constituição proíbe. O ministro Ernesto Araújo é uma pessoa que tem problemas de interpretação também, é um irmão espiritual desse secretário de Cultura que está saindo. Eu não sei se Regina Duarte resolveu aceitar. Mas se aceitar trabalhar nesse governo, ela não vai durar muito, a não ser que ela também já seja desse grupo aí que está enxergando Satanás por tudo quanto é lugar. Se ela também estiver dentro desse ambiente, aí ela está em casa, aí na hora que se falar, vamos ver o que vai acontecer com ela. Vamos tocar nesse tema um pouco mais à frente. Aliás, o meu vídeo anterior, ele sofreu restrição do YouTube, não sei por quê, porque a gente tocou nesses temas aí, né? Então, esse pessoal todo está colocando a gente em rota de colisão. Vamos ver aqui que o Bolsonaro, ele já deu motivos para sofrer impeachment de uma forma contundente. Era para as forças democráticas no Brasil estarem questionando o presidente da República por conta dessa violação frontal à Constituição brasileira. E nessa entrevista aqui, o jornalista também não conhece a Constituição, não tem noção, fez uma pergunta cretina e a resposta foi bizarra. Vamos lá. Eu queria encerrando
perguntar o que o senhor pretende fazer para apressar a solução da crise na Venezuela. O que é possível fazer? Olha, a pergunta foi como se a Venezuela fosse um estado da Federação Brasileira. O que o senhor vai fazer para interferir na Venezuela? Olha, que pergunta cretina, imprópria, fora de contexto, enfim, ridícula, né? Mas pior foi a interpretação do presidente. Vamos lá. Quem está na vanguarda é os Estados Unidos. O Trump falou para mim lá, publicamente, já falou antes, que todas as possibilidades estão na mesa. O que são todas as possibilidades? São todas as possibilidades. Ponto final. Tá? Agora, o que o Brasil pode fazer? Né? Vamos supor que haja uma invasão militar lá. A decisão vai ser minha, mas eu vou ouvir o Conselho de Defesa Nacional e depois o Parlamento Brasileiro para tomar a decisão de fato numa questão dessa aí. Olha só, invasão, por que a gente vai invadir Venezuela? Que decisão? Essa maluquice do presidente da República, ela já deveria ter sido embarreirada, ela deveria ter sofrido já um início de um processo de impeachment, pelo amor de Deus, gente. A gente está, de fato, numa linha muito perigosa e tudo está sendo respaldado porque a economia do Brasil está agradando pequenos grupos econômicos, de vigaristas, estelionatários, de bandidos nacionais e internacionais. Então eles acham que podem ficar brincando com o futuro do povo brasileiro. Eu fico feliz de ter a possibilidade de ter 2 filhos meus lutando lá na Venezuela por conta de psicopata, de irresponsável. Você que tem filho, você está afim de mandar teu filho para qualquer conflito, você bolsonarista, está dentro dessa história? É isso mesmo? E aí eu vou ilustrar para vocês o que está acontecendo, tá? Porque os meios de comunicação do Brasil não informam, mas a gente pesquisa aqui, né? A Venezuela tem um sistema muito sui generis de tratar a questão de defesa nacional. De novembro para cá, o governo venezuelano já distribuiu quase 500 mil armamentos para a população civil que faz exercício com as Forças Armadas venezuelanas. São treinados, estão em vigília permanente contra esse tipo de maluquice que eles passam lá, pegam a fala do presidente do Brasil dizendo, olha, o cara está querendo invadir a gente aqui, vocês vão deixar? Então provoca uma grande unidade no povo irmão aqui do lado e a gente continua a fazer parte de conspirações. Bom, isso é apenas um ponto. E vamos ver também mais uma fala aqui, agora da abertura dos trabalhos do Congresso venezuelano, do presidente lá, ou para alguns, né, o ditador venezuelano, não vou entrar nessa questão, como é que ele se reportou a esse tipo de ação que o governo brasileiro está fazendo em promiscuidade e a mando do governo norte-americano contra a situação interna da Venezuela. Vamos ver. Sistema de proteção de nosso país a 24 horas do dia em todas as comunidades e pueblos do país. Y a propósito de estos ejercicios, vamos a aprobar ya todos los mecanismos de vigilia. Olha, eles estão em vigília, estão aprovando todo tipo de ação lá na Venezuela, de preparação das forças que eles chamam de cívico-militares, né? São civis armados junto com as Forças Armadas venezuelanas. Vamos lá. Proteção, comunicação. Pueblo prevenido vale por 1000. Bom, deu para entender, né, gente? Povo prevenido vale por 1000. Vamos lá. Elevemos a capacidade de defensa de nossa pátria. Sé lo que digo. Conozco los planes imperiales. Conozco al detalle los planes de la oligarquía colombiana y de Jair Bolsonaro. Então ele falou, olha, eu conheço em detalhes, né, os planos imperialistas, né, do governo colombiano e de Jair Bolsonaro, ele não fala nem no Brasil, o plano de Jair Bolsonaro, né, que ele conhece exatamente. E olha o que ele diz. E se atreven, les vamos a reventar los dientes para que aprendan a respetar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de Bolívar. Queremos paz. Y si queremos paz, preparémonos para defenderla. Eu pergunto a vocês, o nosso presidente, será que ele sofre de algum retardo mental? O que está acontecendo, gente? A gente, do nada, como se a gente não tivesse problemas,
está agora sendo colocado nessa rota de colisão e ter que dormir com essa. O Maduro dizer que vai arrebentar os dentes se tiver alguma gracinha. E olha que eles têm condição de fazer isso mesmo, porque eles estão com as forças armadas dele e o povo venezuelano muito mais preparado para uma questão de violência e de guerra do que a gente aqui, que está em outra, né? A gente está correndo atrás de resolver o nosso problema de água contaminada, né? E para finalizar, eu quero pegar aqui uma fala do Lobão, que também foi um apoiador de primeira hora do governo Bolsonaro e que faz um alerta também muito contundente. Muita gente morre de raiva do Lobão, mas o Lobão ele é um cara que fez o meia-culpa, fez autocrítica e está oferecendo subsídio para a gente entender o que acontece com esse povo lá de dentro do governo, porque ele esteve muito próximo dessa gente toda. Vamos ver o que ele fala. Vamos lá. Este governo não pode continuar. O Bolsonaro não tem condição moral, emocional nem intelectual de continuar. Esses discursos que não aguenta mais, que não queria estar no lugar dele e que me deixem trabalhar em paz. Que merda é essa, Bolsonaro? A imprensa está aí para poder escrutinar os seus passos. A gente precisa incomodar você mais ainda. Inclusive, não incomodar, não. Temos que arranjar subsídios democráticos para tirá-lo do governo imediatamente. Você não tem condição mínima de honrar o cargo da presidência da República, Jair Bolsonaro. Nem você, nem seus 3 filhos, que são 3 oligofrênicos. Muito menos esse doente mental, essa alma deformada do Olavo de Carvalho, seu guru dessa porcaria, desse vexame que é seu governo. Um vexame. Nada justifica a sua presença, nenhuma suposta melhoria econômica, que todos esses liberais aí ficam lambendo o seu saco, porque você supostamente estaria dando condições da subida de bolsa de valores e melhoria nas exportações. Você não pode estar aí, você não deve estar aí, e você vai sair daí. Vai sair daí em breve, Jair Bolsonaro. O povo não vai admitir. O povo brasileiro não merece ter um presidente de merda como você. Bom, acho que não precisa tradução, né? Como eu disse a vocês, muitas pessoas não gostam do Lobão, outros admiram. Eu não entro nesse detalhe. Eu estou trazendo aqui a fala contundente de uma pessoa que está fazendo análise a partir do que ela conheceu dentro desses meandros todos. E você que é eleitor de Bolsonaro, gente, olha, nós não estamos numa aventura de brincadeira, não. A coisa está muito séria aqui no Brasil e movimentos que destruíram nações começaram como esses que estão acontecendo no Brasil e justamente a omissão das pessoas foi que possibilitou que as tragédias acontecessem, eclodissem. Eu estou tentando fazer o meu pequeno papel aqui. A questão não é pessoal, a questão é de analisar essa história toda. Isso não significa que eu passe pano, como se usa muita expressão, né? Em tudo que aconteceu na história do Brasil, em governos passados, tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é o que aconteceu no passado, outra é o retorno à barbárie que nós estamos experimentando aqui no nosso país. Gente, eu fico por aqui. Se você gostou, se inscreva no nosso portal e vamos seguir aqui no nosso papo, né? Um abraço, tchau.